Você pode levantar mãos santas ao Senhor nesse momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, duas gerações cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, porque uma geração contará a outra geração. E o teu propósito, a tua palavra, as tuas leis, os teus ensinamentos não irá se perder nessa geração, Pai. Nós oramos, Senhor, por esses adolescentes. Você está perto de um adolescente agora, coloca a mão na cabeça dele. Nós oramos por esses adolescentes, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos: eles não vão se perder, eles não vão se desviar. Nós cremos em nome de Jesus que essa geração irá resistir ao diabo e o diabo vai fugir deles. Pai, nós declaramos que há um mover e cremos nisso, há um mover da tua parte para esses últimos dias. E cremos nesses adolescentes fortificados, capacitados, habilitados pelo teu Espírito, Senhor, não só para resistir, mas para influenciar esse mundo, Pai. É assim que nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Cadê a resistência? Não é só para os adolescentes não, os jovens experientes também. Cadê a resistência? Amém, glória a Deus. Senta no teu lugar. Que bênção. Somos a resistência de uma sociedade falida, de um mundo caído, mas que graças a Deus ainda estamos aqui para não só resistir, mas ser sal da terra e luz do mundo, amém? Glória a Deus. Então eu vou dar, obrigado louvor, eu vou dar duas saudações aqui, tá? Primeiro para os jovens experientes, eu saudo a igreja com a paz do Senhor, amém? Agora para os adolescentes, fala galera, graça e paz. Amém, bom demais gente, estamos vivendo esses dias de conferência e eu sei que a gente vai terminar com chave de ouro. Não porque eu estou ministrando, mas porque Deus tem uma porção ainda para essa manhã. Amém? Você pode dizer isso para o seu irmão, diga, não acabou. Diga, Deus tem algo para nós essa manhã. Aleluia, glória a Deus. Inclusive, pessoal, se apareceu o número 22, alguém socorre a Olivia lá para mim. Aleluia, glória a Deus. Sabe, eu já participei de muitas conferências como essa, de adolescentes. A maioria delas participando mesmo, como todos vocês, algumas delas ministrando também. E eu creio que existe um mover da parte de Deus para esses últimos dias. A gente conversou sobre isso ontem, né galera? Vocês lembram disso? Mas sabe, se a gente olhar aí fora, e nós precisamos entender o que é que está acontecendo fora dessas quatro paredes. Estamos falando de um quadro que Satanás tem tentado pintar, de uma geração perdida, de uma geração sem princípios, de uma geração sem valores, de uma geração que não respeita nada nem ninguém. Quem já ouviu essa fala, essa geração está perdida, essa geração não respeita ninguém, essa geração é superficial? Provavelmente você já ouviu alguma dessas frases. E eu não estou aqui para ficar enaltecendo aquilo que o diabo está fazendo, mas eu acredito que se nós temos um inimigo a ser resistido, nós precisamos entender quais as armas e o que ele está fazendo. Sim ou não? Preciso conhecer meu inimigo para poder combatê-lo, para poder resistir aos seus ataques. Eu queria que, por favor, o pessoal da mídia colocasse o vídeo de número 1, que mostra um pouquinho um retrato dessa geração. Então assiste esse vídeo, por favor. Um em cada 5 jovens brasileiros com até 29 anos não estuda nem trabalha. Essa situação que gera os jovens faz com que eles vivenciem um cenário de falta de perspectivas pessoais e também representa um desperdício econômico para o país. O IBGE classifica como nem quem não trabalha nem estuda. No Brasil, segundo os dados mais recentes, 20% dos jovens entre 15 e 29 anos vivem essa realidade. São quase 10 milhões de pessoas. Ah, passarinho de papel, cafezinho, I love you, cafezinho, I love you. Um grupo de artes nos Estados Unidos usou a imagem de Jesus Cristo em uma apresentação pública. A apresentação, que pede respeito pelas conquistas da comunidade gay, acabou chocando os internautas que criticaram os atores. Don't talk to my family. What? They're irrelevant. They're irrelevant? None of them have followers. If they got followers or got rich, I'd probably talk to them again. Now, hang on a minute. Did you just say I don't talk to my family because they don't have followers? If they had followers, they'd be here right now. You talking about your mother?
I mean, my mom has more followers than my sister. It's your mother. What difference she make? What do you care if she has followers or not? It's your mother. Can anyone tell me like what I would talk to my mom about if she's not going to be making me relevant? Yeah, like, hi, Mom. Now I have a career and I'm famous. Like, that's what happens when you get famous. You cut people off. Diga comigo, misericórdia. Eu sei que alguns desses vídeos é até um pouco engraçado, mas irmãos, a gente está vendo algumas situações aqui, esse da legenda, não sei se vocês viram, né? Mas aquele jovem estava dizendo mais ou menos assim, eu não falo com a minha família porque eles são irrelevantes. E porque eles são irrelevantes na ótica dele, porque eles não têm seguidores. Olha isso. Sabe, Satanás tem tentado pintar um quadro na juventude, nos jovens, nos adolescentes, de uma geração superficial, de uma geração irreverente, de uma geração que não tem até utilidade, tão focada em entretenimento, em coisas que vai dar um prazer rápido, que perde o senso de propósito, o senso de utilidade na sociedade. Tem ali a reportagem de uma geração nem trabalha, nem estuda. Adolescente, diga misericórdia, diga não está falando comigo. Coloca por favor aquela imagem do VJ aqui. Sabe, irmãos, existem algumas estatísticas, né? Hoje eu faço parte da coordenação de jovens e adolescentes do nosso ministério e a gente precisa entender o que está acontecendo com essa geração para poder socorrer, para poder idealizar projetos, né? Eu quero trazer para você algumas estatísticas. Olha, esse estudo foi feito lá nos Estados Unidos. 59% dos jovens criados na igreja desistem de permanecer nela, diz pesquisa. Sabe, isso é um estudo dos Estados Unidos, mas eu cresci na igreja. Graças a Deus eu faço parte dos 41% que não desistiram, amém? Mas eu posso infelizmente falar para você, eu olho para trás, lembro daqueles que estiveram comigo nessa fase aí de conferência de adolescentes, e eu posso lembrar que realmente cerca de metade hoje não está mais na igreja. E adolescente, eu declaro sobre a sua vida, você não vai se desviar, você não vai negociar. Sabe, se um dia você pensar, rapaz, eu vou deixar esse negócio de cristão para lá, você vai lembrar disso aqui. Diga comigo, eu não vou negociar. Diga, eu não vou me desviar. Eu sou a resistência. Isso aí. Aleluia. Mas vamos lá, vamos voltar para essas estatísticas. Ansiedade e depressão têm aumento explosivo entre crianças e adolescentes. O percentual de jovens ansiosos saltou de 11,6% antes da pandemia para 25,2% agora, um aumento superior a 100%. Suicídio de adolescentes cresce e em hospitais tem pacientes cada vez mais novos. Como notaram os sinais? Taxa de óbito subiu mais de 40% entre o grupo de 10 e 19 anos. Misericórdia. Mas eu estou te mostrando isso. Como eu falei, não é para enaltecer aquilo que o diabo está fazendo, mas para te mostrar que existe uma realidade, graças a Deus, eu creio, fora das quatro paredes dessa igreja, mas que eu e você precisamos estar atentos, porque esse povo precisa ser socorrido, porque esses adolescentes que estão vivendo sem propósito, precisam encontrar a luz que você, adolescente aqui dos submersos, dos valentes, você carrega. Aleluia. E precisamos entender como é que Satanás tem tentado agir, deturpando a identidade de jovens e adolescentes. Deixa eu te dizer, adolescente, você não é ovelha, você não é cabrito, você não é cachorro, não é gato, você não é uma mulher em corpo de homem, um homem em corpo de mulher, você é o que Deus te criou para ser. Amém? Filho de Deus, nova criatura, sarado, curado, próspero, abençoado, um adolescente cheio da palavra e ousado. Nas áreas que você estiver, você vai ser luz, você vai influenciar. Esse é o teu DNA, essa é a tua identidade. Amém? Sabe, irmãos, algumas pessoas têm alardeado aí fora sofismas, ideologias. Isso é doutrina de demônio muitas vezes, deturpando a criação de Deus. Mas eu declaro, isso não vai alcançar a sua vida. Amém. A gente viu lá o vídeo, o povo se vestindo de ovelha, parece algo engraçado, é realmente engraçado, mas irmãos, tem realmente pessoas, principalmente jovens e adolescentes, enganados com a perspectiva de que ele é um animal em corpo de pessoa.
Diga misericórdia de novo. Mas sabe, irmãos, deixa eu te dizer, tem algo que não vai sair na mídia. Tem algo que a mídia, influenciada muitas vezes pelo Deus desse século, que é Satanás, não tem interesse em mostrar, que é o que Deus está fazendo nessa geração. Sabe, o mundo pode estar indo de mal a pior, mas existe uma geração que está resistindo. Existe uma geração que está se levantando para desfazer as obras do diabo. Aleluia. E eu vou te mostrar agora através de um vídeo, um pequeno recorte daquilo que Deus está fazendo através dessa geração e através desse ministério. Coloca, por favor, o segundo vídeo. Você faz parte dos mais valentes. Daqueles que vão desfazer as obras do diabo. Acabou a festa, Satanás. Acabou a sua festa. Eu vou acabar com a sua festa. Eu quero dizer algo para você. Se apegue com o que Deus falou. Não se apegue com os seus sentimentos. Seus sentimentos estão mentindo para você. Seus sentimentos não são reais. Eles são reais para esse mundo natural, mas eles não falam nada daquilo que Deus está fazendo. O arrependimento na vida do crente é um estilo de vida. É um estilo de vida. Porque nós ainda estamos num corpo de carne. Ainda estamos lutando contra a nossa carne. João disse, aquele que diz que não tem pecado, fala que Deus é mentiroso. O arrependimento é um estilo de vida do cristão. Limpo, santo, não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre se lava. Sempre se lava. Sempre se lava. Aleluia, você pode dar um glória a Deus. Aleluia. Existe uma geração que está resistindo, irmãos. Amém? Diga para você adolescente, diga, eu faço parte disso. Agora você jovem experiente, diga, eu também faço parte disso. Amém. Glória a Deus, e já deixo aqui o aviso, né? As vagas do JPN estão se acabando, então você corra aí, adolescente, já aperrei teu pai, diga, pai, eu faço parte disso, então me inscreve aí logo. Mas sabe, gente, eu quero trazer uma mensagem nesses minutos que a gente ainda tem, que tem tudo a ver com você resistir. Sabemos que Satanás está pintando e bordando aí fora, mas existe essa geração que está se levantando e existe um ingrediente necessário, indispensável, inegociável que eu e você precisamos manter vivo em nossas vidas para permanecer firme nesses últimos dias. Amém? Sabe, eu quero contar o testemunho de um adolescente.
Esse adolescente, ele estava num leito de enfermidade, o seu coração estava com uma doença incurável, ele estava para morrer, ao ponto da família dele perguntar: qual é a música que você quer que toque no seu velório? Diga misericórdia. Ele estava para morrer, preso a um leito de enfermidade. Mas sabe, naquele leito ele teve uma experiência com a palavra de Deus. Coloca Marcos 11, 22 aqui, por favor. E ele descobriu a revelação de um texto que eu e você conhecemos muito bem. Que texto é esse? Marcos 11, 22, vamos ler juntos. Tenham fé em Deus. Verso 23. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se, jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disserem, então, diga comigo, isso será feito. Uau! E aquele adolescente, num leito de enfermidade, numa situação que ele estava programado para a morte, os médicos haviam desenganado. Ele descobriu Marcos 11, 23 e ele começou a declarar: eu sou curado, eu creio que eu vou me levantar desse leito de enfermidade. A palavra me garante que se eu crer e não duvidar, assim será feito. Oh, aleluia. Sabe, esse adolescente, ele teve o seu coração restaurado pela fé que ele estava tendo em Jesus ali naquele momento, pela fé na sua cura. Ele se levanta de um leito de enfermidade, ele se torna um ministro do Evangelho, um homem de Deus, um precursor de um avivamento da palavra da fé nos Estados Unidos, que influenciou um casal que nós conhecemos muito bem. Pastor Bud e Mama Jen. E esse adolescente que eu me refiro é o nosso irmão Kenneth Hagin, que foi responsável por um mover da palavra da fé que nos alcançou hoje, irmãos. Aleluia! E aí Pastor Bud e Mama Jane recebem essa mesma inspiração da palavra da fé, sem R$1 no bolso para vir para o Brasil, sem o recurso necessário. Acho que R$1 no bolso é exagero, né? Mas sem o recurso necessário para vir para cá, sem saber o português, não tinha um povo aqui esperando: venha Pastor Bud, venha Mama Jane. Não tinha nada disso. Mas sabe o que eles tinham, irmãos? Eles tinham uma palavra da parte de Deus: vá para o Brasil, libertar o meu povo. Você é grato por isso, meu irmão? Aleluia! E eles vieram para o Brasil. E para resumir a história, já fazem alguns anos que esse casal pisou nessa terra. E hoje nós somos mais de 500 igrejas no Brasil e no mundo, irmãos. Nós somos mais de 13 mil alunos matriculados nas escolas, recebendo a palavra da fé na veia. Um avivamento da palavra da fé está eclodindo no Brasil para as nações. E você faz parte disso. Aleluia! E que ingrediente é esse que você está falando, João? Eu estou falando de fé, meu irmão. Sabe, eu não sei se você é assim como eu. Quem gosta aqui de uma sobremesa, um petit gâteau, um sorvete, sei lá, um pudim, alguma coisa assim, uma torta alemã? Eu também gosto. Estou fazendo você ter fome, né? Já já a gente sai para o almoço, né? Mas, irmãos, quando você está com fome de verdade, você chega de um dia de trabalho suado, você come só um petit gâteau, só um pudim, só um pedacinho de torta de chocolate? Não. O que é que você precisa? Minha avó dizia assim: sustância. É o quê? É um cuscuz com ovo, é um arroz com feijão e carne, né? Uma macaxeira com carne de sol, com manteiguinha da terra. Estou deixando você com mais fome, né? E o que é isso? Isso é sustância, irmão. Ei, hoje não é uma manhã de sobremesa, hoje é uma manhã de sustância. Se nós vamos falar de fé, João, eu já sei sobre fé. Você vai ouvir de novo, porque está no DNA da nossa visão. Sabia que você faz parte de uma visão? E um dos valores dessa visão é vida de fé. E deixa eu te dizer algo, adolescente: a mesma palavra da fé que nos trouxe até aqui vai continuar nos levando para níveis mais altos em Deus. Aleluia! Vamos lá comigo para Hebreus capítulo 11. Aleluia, essa mensagem da palavra da fé, ela precisa estar avivada em nosso coração. Hebreus 11, nós temos aquela definição clássica de fé. No verso 1, você pode acompanhar aqui no telão, Hebreus 11, 1. Ou abra comigo. A Bíblia vai dizer: ora, a fé é a esperança. É assim que está escrito? Não. A fé é o que, gente? A certeza, a firme convicção, a certeza de quê? De coisas que se esperam, e a convicção, olha que coisa linda nessa versão, de fatos que se não veem. Espera aí, o que é um fato, gente? Vamos lá. Eu estou ministrando aqui, isso é um fato sim ou não?
Sim, é um fato, é uma realidade. Hoje o dia está, né, até onde eu vi, ensolarado. É um fato, sim ou não? Sim. Tem carros aí na frente da igreja, sim ou não? Sim. O que é um fato? É algo comprovado, é algo verificável, é uma realidade, né, uma verdade. Mas aí Hebreus 11, ele diz para mim que a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos que se não veem. Uau! Ou seja, a fé ela não trabalha com fatos naturais, a fé ela trabalha com fatos espirituais que se não veem, mas são fatos, são verdades. Você está comigo? Pela fé entendemos, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, e pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se veem. Amém? Deixa eu te dar um exemplo para fazer mais sentido aqui. Vou usar essa garrafa e esse copo. Pronto. Você está vendo que o copo está vazio? Sim ou não? Isso é um fato ou não, gente? Diga assim, o copo está vazio. Amém? Isso é um fato natural, eu estou te mostrando aqui, a gente está verificando, está vazio. Vamos imaginar que esse copo vazio, ou essa realidade natural de copo vazio, seja alguma área da sua vida. Sei lá, vamos pensar no ponto de vista de provisão. Você está passando por uma fase de necessidade, ou talvez você é adolescente, você quer ir para o JPN, mas você está sem o dinheiro da inscrição. Então, em outras palavras, no nosso exemplo, o copo está vazio. Você está passando por essa necessidade, você não tem o recurso, você não tem a provisão necessária. Isso é um fato natural. Mas sabe, a fé, ela não só olha para o fato natural. A fé entende que existe um fato natural. A fé não nega que o copo está vazio. Amém? A fé não nega a realidade das coisas. Mas ela entende que essa não é a verdade absoluta. Sabe o que a fé faz? A fé começa a entender, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A fé começa a entender, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E o que a fé faz? Ela começa a puxar à existência fatos que se não veem, mas começam a intervir na realidade natural. Eita glória! Vou beber aqui para não causar um acidente, né? Aleluia! Então o copo estava vazio, sim, isso é a realidade natural, mas a fé não trabalha só com fatos naturais, a fé entende, existem fatos, realidades espirituais, que se você crer, elas vão intervir na tua realidade natural. Uau! A firme convicção de fatos que se não veem. Você está comigo? Sabe, um pastor, o pastor Eli, lá de Aracaju, ele fala algo interessante. Ele diz assim, ó, peixe nada, passarinho voa e crente crê. Fala isso comigo, diga comigo, peixe nada, passarinho voa e crente faz o quê, gente? Crê. Esse é o nosso estilo de vida, é assim que nós vivemos. Nós não vivemos por aquilo que vemos, o copo vazio, mas nós vivemos por aquilo que cremos. Sabemos que existem fatos espirituais que pela fé vão trazer intervenção para a tua vida. Vão trazer manifestação daquilo que você espera, daquilo que você está crendo, como Hebreus 11 nos mostra. Quem está comigo aqui? Aleluia! A Bíblia fala em Hebreus 11, verso 6, de fato, sem fé, diga comigo, é impossível. É impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus primeiro creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. João 11:40, Jesus fala, se creres, verás a glória de Deus. Uau! Quantos creem que Deus é galardoador dos seus filhos? Amém? Isso é fé. Você crê que Deus existe e que Ele é um galardoador. E se você crê, a Bíblia nos garante, nós veremos a glória manifesta de Deus. Amém? Glória a Deus. Sabe, Marcos 5:25, se você puder ir lá comigo. Vamos entender algumas coisas sobre o ciclo da fé. Marcos 5, verso 25. Sabe, irmãos, essas verdades, elas precisam estar tão firmes no nosso coração. Porque nós somos o povo da fé. Cadê o povo da fé? E dá um glória a Deus, pelo amor de Deus. Nós somos o povo da fé.
Amém? E nós não podemos viver a nossa vida, irmãos, como eu te mostrei aqui, influenciados pela realidade natural das coisas. Ah não, o copo está vazio. Ah não, eu estou vivendo em falta, eu estou passando necessidade. Ah, eu estou enfermo. Ei, isso pode ser uma realidade natural, mas existe uma realidade espiritual acima dessa realidade natural. Aleluia. Deixa eu deixar isso mais claro para você. Você pode não ter R$1 no bolso. Você pode estar com a sua conta bancária negativa, devendo a Deus e o mundo. Misericórdia, mas vamos imaginar que assim fosse. Ainda assim, deixa eu te dizer, você é próspero. Como assim, João? Eu estou vendo a conta negativa, eu não tenho nada aqui. Mas sabe, eu conheço uma verdade que está acima desse fato natural. Conheceis a graça do vosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos, abençoados, supridos. Sabe, eu ouvi um pastor dizer, certa vez ele estava passando por um processo de enfermidade, e ele disse assim, testemunhando, eu posso morrer enfermo, mas eu sou curado. Essa aí é para bugar a nossa mente. Eu posso morrer doente, mas eu sou curado. Como assim, gente? Ele estava muito mais consciente da realidade que Cristo levou às suas enfermidades naquela cruz, do que a realidade do sintoma que ele estava sentindo na sua pele. Aleluia. Amém. Isso é uma vida de fé. Amém? Vamos para Marcos 5:25. Esse é um texto clássico da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo de mal a pior. 27. Tendo ouvido, diga comigo, ouvido. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a vestes, porque, diga comigo, dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Sabe, esse exemplo da mulher do fluxo de sangue nos mostra como a fé funciona, como é o ciclo da fé. E eu e você precisamos estar muito familiarizados com isso. Primeiro ponto, né? O que aconteceu com aquela mulher? Ela estava padecendo dessa enfermidade, fluxo de sangue, doente, tinha gastado tudo com os médicos, com a medicina da região, a medicina da época, só ia piorando. Mas um dia, aleluia, ela ouviu falar de Jesus. Como é que a fé vem, gente? Vou refrescar sua memória. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Ela ouviu falar do verbo vivo, do verbo encarnado. Sabe, ela não tinha um culto de domingo para ir, ela não tinha a palavra de Deus como nós temos hoje, ela não tinha ministrações no YouTube, mas ela teve uma simples informação suficiente para gerar fé no coração dela. Oh, aleluia! A fé vem pelo ouvir. Amém. Graças a Deus, se você está aqui nessa manhã, se você está acompanhando online, isso demonstra que você já entendeu esse princípio. Eu espero que sim, né? A fé vem pelo ouvir. Agora deixa eu te dizer algo. Essa informação desse versículo, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, é um princípio. Da mesma forma que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, incredulidade, que é a ausência de fé, que é o contrário da fé, também vem pelo ouvir e ouvir coisas que vão de encontro com a palavra. Quem está comigo? Amém. Muito cuidado, e eu falo isso também em especial para os adolescentes. Cara, o que você escuta, o que você coloca para dentro, o que você vê, isso vai começar a gerar uma mensagem dentro de você. Pode ser fé, mas pode ser incredulidade. Sabe, um dia eu estava assistindo uma série com minha esposa, eu não sou muito de série, mas ela gosta e eu fui assistir com ela. Eu estou devendo ainda terminar o The Chosen, de tão ruim de série que eu sou. Mas a gente estava lá assistindo uma série bem leve, bem tranquila. E de repente naquela série, uma das personagens principais, uma menina, a série colocou um enredo que ela começava a achar que ela deveria se relacionar com uma outra menina. E aquela série começou a criar aquele roteiro para que nós como espectadores a gente ficasse torcendo ali para que aquele relacionamento acontecesse.
E sabe, irmãos, eu estava gostando da série, estava assistindo, queria saber o final. Mas quando eu vi aquele quadro começando a ser pintado, eu disse, rapaz, eu não vou negociar a minha fé e me prestar a ouvir e ver esse tipo de informação. Ah, João, que besteira, não vai me influenciar não. Influencia sim. O que você vê e o que você escuta, aquilo que você consome, começa a determinar o que você pensa. E o que você pensa se traduz em comportamento, em atitudes. E as tuas atitudes vão determinar para onde você está indo. Sabe, eu não preciso ser profeta e de fato não sou. Mas se você me mostrar os grupos de WhatsApp que você tem, com quem você anda, o que você assiste no YouTube, o que você assiste na Netflix da vida, quem você segue no Instagram, eu posso determinar para onde você está indo. Porque aquilo que você põe para dentro vai começar a inundar os teus pensamentos, pensamentos se transformam em atitude e a atitude se transforma em destino. Amém? Sabe, no departamento infantil eu escutava uma música que dizia assim, cuidado olhinho no que vê, cuidado ouvidinho no que ouve. Isso é uma realidade, cuidado! Diga para o seu irmão, seja vigilante. Amém? Cuidado com o que você consome. A fé vem pelo, diga comigo, ouvir. Sabe, temos tantas informações disponíveis para você se alimentar espiritualmente, irmãos. Nosso canal no YouTube da igreja, tem a plataforma Luminai para aqueles que são graduados, com tantas mensagens de fé para você ser edificado. Ah não, João, mas é que eu gosto de escutar essa música, né, romântica e tal. Beleza, eu não vou nem entrar nesse mérito, mas me diz uma coisa, essa música está gerando o que na tua vida? Está gerando o que nos teus pensamentos? Adolescente, você com 15 anos, não era para você estar pensando em namorar, não. Então para que escutar isso que vai despertar um sentimento que você não deveria colocar em prática agora? Como eu falei ontem, por trás de tudo existe vozes, existe influência. Ah, parece inofensivo, mas qual é a influência que está por trás? Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus? Voltando para o exemplo, aquela mulher ouviu falar de Jesus e fé começou a ser gerada no seu coração. Mas sabe, o ciclo da fé ele tem uma continuidade. A Bíblia fala que aquela mulher do fluxo de sangue, ela dizia, diga comigo, confessar. Sabe, eu fico imaginando, isso não está escrito, mas eu fico imaginando aquela mulher padecendo daquela enfermidade, fluxo de sangue. Talvez em alguns momentos ali, lavando aquelas roupas sujas de sangue, ou cansada naquela cama sem forças, porque alguém que perde sangue é alguém que fica sem força, sem vigor. Mas ali no coração dela ela dizia, se eu tocar as vestes de Jesus, eu vou ser sarada. Deixa eu te dizer, irmãos, a fé ela tem uma voz. Crie, por isso falei. Esse é o espírito da fé. Nós cremos, por isso é que falamos. Gente, alguém que crê, ele precisa, é algo inerente a quem crê, expressar aquilo que está sendo alvo da sua crença. Não dá para crer e ficar calado. Não dá para crer e guardar isso para você. Você fala, você expressa, você confessa. Quem está comigo aqui? Aleluia. Sabe, deixa eu te dizer uma chave aqui para a sua vida. Ações de graças ao Senhor é um diagnóstico de que você está vivendo uma vida de fé. Aleluia. Sabe, ações de graças, você agradecer, você confessar a palavra, isso mostra uma vida de fé. Mas deixa eu te dizer, o contrário também é verdadeiro. Murmuração demonstra uma vida de incredulidade. Então pare de viver a sua vida reclamando daquilo que você não tem, reclamando da sua família, reclamando da sua rotina. Para! Sabe, eu graças a Deus tive o exemplo do meu pai. E eu lembro, irmãos, né, depois de casado, eu fui viajar com meus pais e eu dormi no quarto junto com meu pai. Sabe aquele costume dos jovens mais experientes que eles estão com a TV ligada lá e com o olho fechado. Aí você desliga, ele, não estou assistindo. Pronto, ele estava nessa aí, né, assistindo lá o jornal, assistindo, né, e dormindo. Aí eu desliguei a primeira, ele, não estou assistindo, eu liguei. Depois que eu vi que ele estava dormindo mesmo, eu desliguei. E aí ele não reclamou mais. Irmãos, quando eu estava quase pegando no sono, perto dele assim, de repente ele faz, obrigado, Senhor. Aí dorme de novo. Até dormindo um homem agradece a Deus. Oh, aleluia! Ei, ações de graças demonstram que você está vivendo uma vida pela fé.
E sabe o que essas ações de graças, elas provocam na sua vida? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a tua mente e o teu coração. Aleluia. Então a fé, diga comigo, ela fala. Ela tem uma voz, ela se expressa. Aquela mulher dizia, se eu tão somente tocar as vestes dele, eu vou ser curada. Agora eu te pergunto, a história acabou aí? Ela ouvindo falar de Jesus e confessando, ouvindo e confessando, porque tem muita gente que fica só nesse ciclo. Mas deixa eu te dizer, para o ciclo da fé se completar, você precisa tomar uma atitude correspondente. A Bíblia já vai dizer que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Amém. Então aquela mulher, ela não somente ouviu falar de Jesus, fé foi gerada, ela começou a confessar, começou a dizer, mas ela também enfrentou aquela multidão e tocou a orla das vestes de Jesus. Ela tomou uma atitude de acordo com aquilo que ela estava crendo. Olha esse exemplo, hipotético, claro. Se eu dissesse para você que antes de entrar na igreja, eu fui lá na frente, deixei ali no pé do muro do campo ali, do estacionamento, uma maleta com R$1 milhão, supondo que isso fosse verdade, o que você faria agora? Saia correndo. Pelo menos a irmã é transparente, ela ia deixar o culto aqui, pastor, com licença, vai lá para frente pegar o dinheiro. Mas ia trazer o dízimo, né, irmã? Com certeza. O que é que você faria? Você ia correr para pegar o dinheiro. Porque você acreditava, né, nesse contexto hipotético, que havia um recurso para você acessar lá. Ei, deixa eu te dizer, muito mais do que dinheiro, existem verdades nessa palavra eternas, disponíveis para nós no reino do Espírito, e você precisa também correr para pegar, tomar atitude em fé para acessar, para experimentar, para ver a manifestação. Oh, aleluia! A fé, ela tem uma atitude. Amém. O louvor já pode vir subindo. Glória a Deus. Sabe, eu posso lembrar, né, lembrar não, eu ouvi falar nesse caso, né, a gente vai ouvindo e acha que a gente viveu, mas eu devo ter vivido com meus 1 ano de idade, talvez, né. O pastor Bud lá na Igreja da Prata, o antigo Verbinho, né, ele chegava lá e não tinha todos os recursos, não tinha toda essa estrutura, e sem ter uma caixa de som ali, ele dizia, eu vejo uma caixa de som aqui. Eu vejo uma bateria aqui, eu vejo microfones aqui, eu vejo um ambiente, cadeiras, e ele começava a confessar. Tinha alguma coisa ali na época? Não tinha, mas aquele homem não vivia por aquilo que ele via, ele vivia pela fé. Olha em volta, irmãos, o que nós temos hoje. Essa igreja foi construída debaixo de um alicerce de fé, de crente que crê. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, a Bíblia, ela fala em alguns textos, eu vou ler para você. Primeiro Romanos 1,17, olha o que a Bíblia diz. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pelos sentimentos. É assim? Não é não? Gálatas 3,11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pelas notícias. É assim? Aleluia! A Bíblia fala em 2 Coríntios 5,6, visto que andamos por fé, não pelo que vemos. Em outras palavras, não pelo que sentimos. E o que eu mais gosto, Hebreus, ele fala no capítulo 10, verso 38, todavia, olha isso aqui, está falando de você. Todavia, o meu justo, quem é justo aqui? Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Diga comigo, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Aleluia. Sabe, lá em Hebreus, no capítulo 11, a gente encerra com isso. Glória a Deus, Hebreus 11. Nós vemos, irmãos, o testemunho de vários homens e mulheres da galeria da fé. Amém? Por exemplo, verso 4. Pela fé, diga comigo, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. No verso 5, diga de novo,
Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Aleluia. Verso 7, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, construiu uma arca. Verso 8, diga mais forte, pela Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Verso 9, diga, pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas como Isaque e Jacó. Aleluia. Verso 11, pela fé também Sara, amém, recebeu o poder para ser mãe. Glória a Deus. E tem tantos outros que ele vai citar aqui, que pela fé, aleluia. Irmãos, esse estilo de vida de fé está no nosso DNA. Amém. Você não vive a sua vida reagindo à circunstância. Você não vive a sua vida reagindo a sentimentos. Eu não estou nem aí para o que você está sentindo, porque isso não é verdade. Isso é uma verdade parcial. Existe uma verdade, uma realidade espiritual muito maior do que o teu sentimento pode perceber nos sentidos naturais. Aleluia. Vamos lembrar aquelas estatísticas que eu mostrei aqui para você. Uma geração ansiosa e depressiva. Adolescente, diga assim, comigo não. Ei, se você está triste, se você está se sentindo para baixo, sabe o que você faz? É pela fé. A alegria do Senhor é a minha força, e eu não vou deixar esse sentimento me dominar. Ei, quem é verbiano raiz é fluente no viu? Você pode dizer comigo, Diga comigo, a alegria do Senhor é a minha força. Mais uma vez, se Satanás diz que você é um depressivo, o que é que você faz? Se Satanás diz que você é enfermo, o que é que você faz? É pela fé mesmo. João, mas eu não estou com vontade. João, mas eu não quero fazer. Mas pela fé eu entendo, existe uma realidade espiritual que é um fato que vai transformar a minha realidade natural. Eu posso morrer enfermo, Satanás, mas eu sou sarado. Eu posso não ter R$1 no bolso, mas eu sou próspero. Eu posso achar que eu estou triste agora pelos meus sentimentos, mas a alegria do Senhor é a minha força, e eu decido puxar dessa alegria agora. Ei, não podemos ser uma geração ioiô, como diz o irmão Reagan, de altos e baixos. Não, Deus tem uma vida de fé em fé, de degrau em degrau, de glória em glória. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada dia mais até ser dia perfeito. Acabou o tempo de inconstância na sua vida. Qual é o segredo para isso, João? Pela fé. Mas eu estou sentindo, mas está doendo, mas está faltando. Responda com respostas de fé. Você não combate Satanás no mesmo âmbito natural que ele tenta te combater, não. Se ele vem com falta, você vem com a verdade espiritual. Ele vai tentar te atacar pela mente, pelos sentimentos, irmãos. Mas graças a Deus, nós não vivemos por aquilo que vemos, nós não vivemos por aquilo que sentimos, nós não vivemos pelo aquilo que ouvimos de notícias desse mundo, nós vivemos e reagimos pela fé. Você pode ficar de pé no seu lugar para a gente caminhar para o fim. Oh, aleluia. Eu quero orar pela sua vida. Sabe, o mundo tem falado que essa é uma geração frágil, que essa é uma geração mimimi, que essa é uma geração que desiste fácil das coisas. Mas deixa eu te dizer o diagnóstico que Deus tem trazido para essa geração. Essa é uma geração de jovens e adolescentes crentes que creem. Peixe nada, passarinho voa e crente crê. Ei, jovem adolescente, depressão não é o rótulo que você aceita para a sua vida. Tudo bem, vá no psicólogo, receba instruções, lide com os seus pensamentos, aprenda a lidar com a sua parte psicológica, isso é importante demais. Mas não esqueça, existem realidades espirituais que você tem que viver nelas.
Aleluia. Encha a sua boca de ações de graças, de confissões de fé. Você pode dizer comigo, diga assim: eu sou sarado. Diga: eu sou próspero. Diga: nenhum mal chegará à minha tenda. Diga assim: Deus está comigo, eu não estou sozinho não. Aleluia. Diga: a unção dos santos me ensina todas as coisas. Diga assim: o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em mim. Ei, confessar essas verdades vai te tornar mais consciente daquilo que você carrega. Aleluia. Faça esse exercício. A cada 5 minutos na sua vida, pare um tempinho e diga: Pai, eu sou curado. Pai, eu sou abençoado. Muito obrigado porque a tua fidelidade não se aparta de mim. Muito obrigado porque eu não estou sozinho. Muito obrigado, Pai, porque existe um relatório de diagnóstico de enfermidade, mas a tua palavra me garante que pela fé eu sou curado. As pisaduras de Jesus me garantem que eu sou sarado. Isso vai mudar a tua vida. Levanta as suas mãos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Aqui temos uma geração de adolescentes, de jovens, de homens, de mulheres que vão viver a plenitude daquilo que você tem para a vida deles. Satanás, você não tem poder sobre as nossas vidas, você não tem poder sobre essas famílias, você não tem poder sobre esses adolescentes. Nós reagimos em fé, declarando a palavra de Deus, que é mais real do que qualquer sentimento, é mais real do que qualquer diagnóstico. E aqui está uma geração que não vai negociar essa palavra, não vai negociar princípios, não vai negociar viver uma vida pela fé. Oh, aleluia! Peixe nada, passarinho voa e crente crê. Aleluia. Seja abençoado na prática dessa palavra.